Você já parou para pensar no quanto fala sobre a sua vida financeira? Você é do tipo que conta seus planos, suas dificuldades e até os seus sonhos para todo mundo, achando que assim vai encontrar alguma solução ou apoio? Eu já fui essa pessoa. Contava tudo, gente, quanto ganhava, principalmente porque trabalhar com a internet desperta essa curiosidade, né? As minhas dificuldades financeiras, as batalhas para quitar as dívidas. E sabe o que eu aprendi com o tempo? Que falar demais só traz comparação, sobrecarga e, claro, vergonha. Percebi que por mais que eu compartilhasse os meus problemas ou intenções, nada mudava. Ninguém resolveria os meus problemas financeiros por mim e pior, quanto mais eu falava, menos as coisas aconteciam. As coisas só começaram a mudar de verdade quando eu decidi parar de falar e comecei a agir. Eu foquei a minha energia em fazer o que era necessário para transformar a minha vida financeira, em vez de apenas contar os meus planos. Quitei dívidas, organizei minhas finanças, comecei a guardar dinheiro e tracei um plano estratégico para aumentar a minha renda. Tudo em silêncio. E hoje eu vou te mostrar como o silêncio pode ser a chave para transformar a sua vida financeira nos próximos 6 meses. 3 coisas sobre a sua vida financeira que você não deveria contar pra ninguém. Número 1. Não conte quanto você ganha. Contar quanto você ganha por mês é só um convite para comparações, ressentimentos e competitividade. Saber quanto você ganha ou quanto as outras pessoas ao redor da sua vida ganham não muda a sua vida ou a delas em absolutamente nada. Então, ao invés de contar para as outras pessoas quanto você ganha ou procurar saber quanto elas ganham por mês, foca a sua energia em criar estratégias para administrar bem o salário que você ganha agora, o dinheiro que você ganha agora, e também aprender novas maneiras de repente aumentar esse salário ou fazer uma renda extra. Segunda coisa que você não deve contar para ninguém sobre a sua vida financeira: não conte se você tem dívidas. Ao compartilhar que você tá passando por um processo de dívidas, né, você pode acabar abrindo espaço para julgamentos, abrindo espaço para conselhos não solicitados. Às vezes você vai se sentir de alguma forma inferior pelo que a outra pessoa disse, e isso só vai aumentar a pressão que já existe, já é enorme em quem está passando por um processo de dívidas. Então, mais importante do que compartilhar que você tem dívidas é buscar soluções para esse problema e agir para quitar essas dívidas. Se você já está trabalhando para pagar essas dívidas, você já está no caminho certo. 3. Não conte quanto dinheiro você tem guardado ou investido. Se você tem trabalhado para conseguir guardar, investir um pouquinho do seu dinheiro todos os meses para garantir o seu futuro ou o futuro da sua família, faça isso em silêncio, é sério. Eu sei que a gente se sente orgulhoso, né? Principalmente depois de vir de um processo de quitação de dívidas. De repente a gente já quitou essas dívidas, a gente está conseguindo ali guardar um pouquinho todos os meses. E a gente quer contar para as pessoas, né? A gente quer compartilhar essa boa notícia, às vezes até contar na intenção de incentivar as pessoas que a gente ama a fazerem a mesma coisa também. Mas, se eu posso dar uma dica para você, não fale que você está guardando ou investindo dinheiro, porque isso pode abrir espaço para competitividade. Então, eu invisto mais, eu invisto menos, ou até mesmo para que alguém te peça dinheiro emprestado. Então, bico fechado. A tendência de falar sobre o que pretendemos alcançar é natural. A gente quer contar para os outros sobre as nossas metas, né? Compartilhar o processo que a gente está passando, às vezes até pedir conselhos. No entanto, o silêncio é uma ferramenta poderosa para o sucesso. Falar demais acaba gerando um peso emocional desnecessário. Ao contar que você está endividada, por exemplo, buscando às vezes apoio ou até um conselho, isso pode acabar abrindo espaço para críticas, para desmotivação. A mesma coisa vale para quando as coisas estão indo bem também. Se você quer que as coisas continuem indo bem, então bico fechado. Quando você fecha a boca e se dedica a trabalhar na sua vida financeira, você cria um espaço ideal para que as coisas aconteçam. Concentre-se em estudar, traçar estratégias para melhorar as suas finanças, ganhar mais, investir, guardar dinheiro, sair das dívidas e menos em falar sobre todas essas coisas.
Agir é o que realmente vai mudar a sua vida financeira. Falar sobre mudanças é fácil, mas colocar essas coisas em prática exige disciplina. Ao invés de ficar contando sobre as suas intenções, começa a implementar ações todos os dias, de maneira consistente. Com disciplina e consistência, em 6 meses a sua vida financeira não será mais a mesma. Me conta uma coisa, você tá cansada de ver a sua vida financeira em um ciclo sem fim de bagunça, de dívidas, de não saber como vai terminar o mês, porque o salário sempre acaba antes do fim do mês? Não se preocupa, porque hoje eu criei um plano prático, um passo a passo para você aplicar e ver a sua vida financeira ser totalmente transformada nos próximos 6 meses. Esse é um passo a passo prático, como eu falei para você, com algumas etapas que vão desde o absoluto zero. Então, para aquela pessoa que realmente não vê a luz no fim do túnel, ela tá completamente perdida, até aquele que já tá conseguindo ali de repente se livrar das dívidas, organizar suas finanças. Independente da etapa em que você estiver, você vai conseguir aproveitar as dicas do vídeo de hoje. Eu dividi o plano em 3 partes para facilitar a sua caminhada. A parte 1, sou um fracasso. A parte 2 é vejo a luz no fim do túnel. E a parte 3, tô ficando boa nisso. Tá pronta para começar? Abre o bloquinho de notas do celular para você ir fazendo anotações, ou um caderno, pega um caderno aí para você ir fazendo anotações, que eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai te ajudar demais. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim nesse momento. Sou um fracasso. Sua vida financeira tá uma bagunça, você tem dívidas e nem sabe como vai pagá-las. Além disso, o seu salário sempre acaba antes do final do mês. Você acaba recorrendo ao cartão de crédito para conseguir passar ali pelos últimos dias do mês e às vezes você nem sabe como vai pagar essa fatura depois. E a bola de neve só vai crescendo. Se você tá nessa parte, calma, que as primeiras etapas são justamente para te ajudar a sair desse emaranhado aí, né? Sair dessa confusão financeira. E a primeira etapa é conhecer a sua realidade financeira. Não dá para fazer absolutamente nada enquanto você não conhecer a realidade da sua vida financeira. Você vai precisar colocar tudo no papel e ser muito realista sobre a sua atual realidade financeira. Isso vai gerar desconforto e dor, mas é o primeiro passo para a mudança. Você pode pegar uma folha de papel, um caderninho aí na sua casa e ir anotando as dicas e fazendo como eu vou te contar no vídeo de hoje, mas eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da planilha financeira que eu uso e disponibilizei para vocês se organizarem financeiramente também. Essa planilha ela é super completinha, ela vai te ajudar ali com toda a etapa de planejamento e organização financeira, com todas as etapas que eu vou compartilhar aqui com você, mas como eu disse, se você preferir, pode usar um caderninho, anotar no papel mesmo, tá? Vamos lá. O primeiro passo, então, é anotar suas entradas de dinheiro. Então, você vai precisar colocar ali no papel, na planilha, o valor que você recebe todos os meses. Ou, se você estiver fazendo um orçamento familiar, o valor que você e o seu marido recebem, ou você e a outra pessoa que compõe aí, né, o seu núcleo familiar, quanto vocês recebem. Então, você pode colocar lá salário 1, salário 2, salário da Marina, salário do Rogério. E renda extra também, se você ou o seu parceiro ou ambos, né, fazem renda extra, coloca ali também para você saber efetivamente o valor que cai na conta de vocês todos os meses. Aí eu vou fazer aqui junto com vocês uma simulação de orçamento na nossa planilha financeira, tá? Para vocês poderem ver na prática, né, como fazer toda essa organização. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é começar anotando os ganhos, né, as entradas de dinheiro. Aqui eu vou dar como exemplo um casal, tá? Então, a gente vai ter 2 salários e uma renda extra. O salário da pessoa, então, da pessoa 1, então, vai ser 2.840, que eu vou colocar aqui. A pessoa 2 vai ganhar 1.518 e eles juntos fazem uma renda extra aí de R$900 por mês, tá? Totalizando aí uma renda de R$5.258 por mês, tá? O segundo passo é anotar os gastos fixos de vocês. Então, você precisa saber quanto vocês gastam por mês com as despesas fixas, ou seja, aquelas coisas que não dá para cortar, não tem como deixar de pagar. Então, aluguel, financiamento da casa, condomínio, IPTU, luz, água, internet, todas essas são despesas essenciais
essenciais que você precisa pagar no mês, senão vocês não vivem, né? Então você precisa pagar o seu aluguel, senão você é despejada, você precisa pagar o financiamento da sua casa, senão você perde ela, você precisa pagar água, luz, senão você não tem essas coisas em casa. Então, essas são as despesas fixas, tá? Tudo que é essencial para vocês, você vai colocar lá nas despesas fixas. E aí o próximo passo, então, é começar a anotar os gastos fixos, tá? Então eu vou colocar aqui que de financiamento e aluguel, eles pagam R$ 1.200. E aí, eles não pagam um condomínio, mas pagam um IPTU de R$ 125. A internet deles é R$ 80, a água é R$ 50, a energia elétrica vem R$ 300 por conta do ar-condicionado e eles têm um financiamento de automóvel de R$ 890, tá? Vou colocar aqui que o cartão de crédito, ele é pouquinho, eles quase não usam cartão de crédito. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Então seria a fatura do mês do cartão de crédito deles, totalizando aqui, ó, R$ 2.789. Nara, é essencial o meu salão de beleza todo mês? Para algumas pessoas vão dizer que é, né? Mas eu gosto de dizer que não é essencial. Tudo aquilo que você pode cortar em um momento de necessidade. Então, principalmente se você está num processo que você está endividado e você precisa colocar suas finanças em ordem, algumas coisas vão ter que deixar de ser essenciais, tá? Então, salão de beleza vai ter que deixar de ser essencial, dependendo da sua situação financeira. Às vezes, até a academia vai ter que deixar de ser essencial também, por um tempo, pelo menos. Então, tenta pensar dessa forma, tá? Tudo que é essencial é aquilo que você de fato precisa para viver, tá? Tudo aquilo que você consegue cortar em um momento de emergência, em uma necessidade, não é essencial. O próximo passo, então, a gente já anotou os ganhos, já anotou os gastos fixos, agora a gente vai olhar para as dívidas. Lá na planilha financeira tem uma aba de controle de dívidas, onde você consegue fazer ali o controle, mas como eu disse, pode pegar uma folha de papel, você vai anotar ali na folha de papel todas as suas dívidas, você vai listar todas as dívidas, você vai colocar que tipo de dívida é, então é uma dívida de cartão de crédito, é uma dívida de cheque especial, é uma dívida com alguém, com alguma empresa, você vai colocar o nome da empresa, você vai colocar o valor total da dívida e vai colocar também a taxa de juros dessa dívida. Isso é muito importante, tá? Você precisa saber a taxa de juros dessa dívida. Aí você pode anotar também as parcelas, né? Então, se forem dívidas que têm uma prestação fixa ali por mês ou dívidas que já foram negociadas, anota também o valor mensal das prestações. Pronto, agora você já tem uma visão clara, né, da realidade financeira que você vive nesse momento, da sua atual realidade financeira. E a segunda etapa, então, que a gente vai fazer agora é criar um orçamento inteligente. Eu sempre gosto de dizer que essa é a etapa fundamental, sabe? É aquilo que realmente vai te ajudar. Em todas as etapas, você estando endividado ou não, você precisa ter um orçamento inteligente e funcional. A primeira coisa que você vai fazer é analisar a sua planilha e ver quanto sobrou do seu salário depois de retirar as despesas fixas, então os gastos fixos. Depois de tirar tudo que é essencial, quanto sobrou do seu salário. A gente vai criar um planejamento em cima desse valor para que a gente possa viver o mês, quitar as dívidas e investir para o futuro também. Então a gente precisa viver o mês, quitar as dívidas e investir para o futuro com esse dinheiro que sobra depois de retirar os gastos essenciais, tá? Na prática, o que eu gosto muito de fazer e de recomendar para vocês também é usar aquela técnica 50-30-20. Ela nem sempre vai funcionar para todo mundo, mas eu acho que é um bom começo, é uma boa maneira de olhar. E de repente depois você pode ir ajustando as coisas. Mas basicamente, de acordo com esse método, 50% do seu salário deveria ser destinado para suas despesas fixas, então aquilo que a gente anotou antes. Checa aí se corresponde, se esse valor corresponde à metade do seu salário. Se corresponder, ok, tá? 30% deveria ser destinado para as despesas variáveis e 20% para dívidas e investimentos. Tá? Então esse seria o cenário ideal. Lembrando que eu falei para vocês, né, que a gente vai tentar manter, né, os gastos fixos como 50% do salário. Vou até colocar aqui para vocês verem. 50% do salário. Os gastos variáveis, né, o ideal, 30% do salário. E aí, em dívidas e investimentos, a gente vai ter 20%. Então, eu vou deixar 10% para as dívidas
e 10% aqui para o total de investimentos, tá? Vou colocar aqui na frente, ó, 10% por enquanto. Só pra gente ter uma noção. E aí, se a gente fosse usar isso, então vou até fazer uma continha aqui para vocês verem, ó. A gente vai pegar que 50%, né? Então, vou fazer aqui a continha, 50% pra gente ver quanto que vai dar. Então, seriam 2.629 de gastos fixos por mês, tá? Aqui nos gastos variáveis, então, seria 30%, 1.577. E aí, das dívidas, a gente poderia ter um total de 525 para dívidas e a mesma coisa aqui no total de investimentos. Certo? Aqui a gente está fazendo o valor previsto. Aí eu já vou até colocar aqui, ó, que a gente vai destinar 525,80 para nossa reserva de emergência. Então a planilha já vai atualizar aqui, ó, com o valor investido. E esses 10% aqui seriam para as dívidas, né? Vou colocar aqui também 525,80, que seriam para as dívidas, que depois a gente vai detalhar, mas deixa aqui para as dívidas. E aí, a gente vai vir aqui nos gastos variáveis, e aqui nos gastos variáveis, o que eu gosto de fazer e o que a planilha te permite fazer, né? Estipular um valor para os gastos variáveis, então estipular um teto de valor para cada categoria dos gastos variáveis. Então você pode estipular um valor para o supermercado, então vou colocar ali um casal, né, sem filhos, que eles poderiam gastar aí uma média de R$800 no supermercado. Com saúde, vamos dizer que os dois fazem academia e eles gastam ali cerca de R$280 com academia todo mês, tá? Eles não têm pets. Eu vou colocar aqui com transporte, ou seja, com álcool para o carro, eles gastam ali uma média de R$300 por mês. Comprinhas aleatório, assim, né? Então, às vezes eles se planejam ou não, mas vou deixar zerado aqui. Com passeios, eles gastam ali, vamos dizer, R$200 com passeios por mês. E vou deixar aqui essas categorias, tá? Vamos ver, vamos somar pra gente ver quanto que vai dar só isso aqui, ó. Eu vou fazer a soma aqui do ladinho. Então, a soma, ó, de tudo o que eu coloquei aqui deu 1.580, ou seja, passou um pouquinho, né, do valor aqui dos 30%, mas não foi muita coisa, então a gente poderia manter isso aqui, né? Eu vou até colocar aqui embaixo pra gente ver, ó. Vou supor que eles gastaram R$800 na compra do mês no mercado, 280 com academia, R$300 com álcool, R$200 com passeios, né? Foi isso que a gente estipulou, né? Vou colocar aqui, ó, mercado, academia, R$300 com gasolina, álcool e R$200 com passeios, né? Com lazer, né? Então já vai atualizar aqui pra mim, ó, que eles gastam com gastos variáveis 1.580, né? Seria ali um ideal. Mas lembrando que a gente tá com um déficit aqui, ó, de R$162 nos gastos fixos. Então, eles estão ultrapassando os gastos fixos, né? O que a gente poderia fazer aqui, né? Se a gente quisesse não ter esse valor em vermelho aqui, né? Se a gente quisesse deixar a planilha certinha, a gente poderia diminuir o gasto com o supermercado, por exemplo. Então, a gente poderia, ao invés de gastar R$800 com o mercado, gastar R$600 com o mercado. A gente poderia diminuir o lazer, ao invés de gastar R$200, a gente poderia gastar R$100. Seria uma possibilidade. A gente já faria sobrar dinheiro aqui para, de repente, jogar aqui para as dívidas. Ao invés de deixar apenas 525 para as dívidas, a gente poderia aumentar aí R$137 nesse valor das dívidas, né? Então, por exemplo, R$137 aqui, ó, para as dívidas, já seriam R$662 destinado para quitar as dívidas. Então, se você vê que apenas esses 10% não vão ser suficientes, né? Você pode fazer isso, alterar ali os gastos na planilha para conseguir fazer sobrar mais dinheiro. Mesma coisa aqui com os gastos fixos. O que a gente poderia fazer nesse cenário que a gente tem aqui? A gente poderia trocar esse financiamento do carro. De repente, passar esse carro para frente, comprar um carro mais barato ou comprar uma bis, por exemplo, que além de diminuir o valor do financiamento, não teria esse valor de financiamento aqui,
né? Ele poderia vender com o dinheiro, às vezes já pagou metade do carro, por exemplo. Vai lá, pega esse dinheiro, compra uma bis, compra uma moto, e já diminui esse valor de transporte ali também, porque uma bis, por exemplo, consome menos álcool, né? Menos gasolina ali no mês. Então já diminuiria o valor com transporte também, ó. Eu poderia colocar aqui R$100 com álcool, gasolina, né? Então a gente já faria sobrar, olha só, no orçamento R$1.090. Esses R$1.090 você poderia usar aqui para aumentar o valor dos seus investimentos, poderia aumentar o valor destinado para as dívidas, se você estiver no processo de quitação de dívidas. Então seria uma maneira de refazer esse orçamento, né? Fazer sobrar mais dinheiro. A mesma coisa com o aluguel. De repente eles poderiam sair desse aluguel aqui para um aluguel mais barato, um aluguel de R$900, por exemplo. Então tudo isso é pensado e tudo isso é importante você colocar na planilha e visualizar para que você consiga pensar nessas coisas, pensar em como gastar menos, pensar em como diminuir, né, esses gastos e às vezes fazer alguns sacrifícios. Você viu que aqui, ó, eu nem tirei a academia, eles, né, que é uma coisa importante para esse casal aqui do nosso exemplo, né, importante cuidar da saúde deles até para continuar trabalhando, continuar quitando as dívidas. Então eu mantive a academia, mas também seria mais uma coisa que daria para tirar, por exemplo. Então assim a gente vai ajustando, tá? Lembrando que é só um exemplo, vocês podem falar pra mim, Nara, mas não tem nada com remédio, não tem nada com filhos, não tem comprinhas, às vezes precisa pagar um curso. Tudo isso você vai colocar aqui e vai fazer de acordo com a sua realidade. Isso aqui é só um exemplo para você entender como, né, fazer esse planejamento, tá? Nesse exemplo, como você viu aí, eu tô supondo que você não tem dinheiro nenhum guardado e tá num processo aí de quitação de dívidas, mas mesmo estando em um processo de quitação de dívidas, é muito importante que você comece a montar a sua reserva financeira. Por quê? Vamos supor que você tira esses 20% só para pagar as dívidas, né? E não guarda dinheiro. Vai vir outro imprevisto que vai te fazer continuar nesse ciclo de endividamento. Você vai precisar recorrer ao cartão de crédito, pedir um empréstimo, então você nunca vai sair dessa bola de neve. Ter um dinheiro guardado é justamente para isso, para que em uma emergência você não precise se endividar de novo. Depois de ter quitado as dívidas, né, você pode começar a investir 20% do seu salário, né? Então pode destinar todo o valor que você usava ali de repente para quitar essas dívidas para começar a investir. Agora, caso você analise, né, ali o seu orçamento e de repente você vê que, né, você tá gastando muito mais do que 50% do seu salário com os gastos essenciais, ou às vezes você tá ultrapassando ali nos gastos variáveis, ou às vezes você precisa de mais dinheiro para conseguir quitar as dívidas, a situação tá bem complicada e você precisa de mais dinheiro para quitar as dívidas, você vai precisar reavaliar o seu orçamento. Então, o que você pode fazer? A primeira coisa que eu indico para você é olhar os gastos variáveis, né? Então, às vezes, você consegue diminuir algumas coisas. Por exemplo, você consegue diminuir os gastos no supermercado por um tempo, então dá para enxugar um pouco o orçamento e gastar menos no mercado. Você pode, de repente, estipular um valor menor para lazer, então, sei lá, ao invés de R$200 por mês, você pode destinar 150 ou R$100 para lazer. Ao invés de pedir uma pizza, vocês podem sair para tomar um sorvete, isso já vai diminuir bastante o valor do lazer, né, do mês. Então seria uma possibilidade. Agora, se nem isso for suficiente, você vai precisar atacar as despesas fixas. Então, às vezes, por exemplo, você tem o gasto com financiamento de um automóvel, você tem o gasto com financiamento de carro. Às vezes vai valer a pena olhar e de repente vender esse veículo, né? Passar esse financiamento para frente, pegar um dinheiro ali do que você já pagou. Às vezes você já pagou metade, por exemplo, do financiamento. Você pode comprar um carro mais barato ou você pode, por exemplo, comprar uma moto, uma bis, que além de tudo vai te ajudar a economizar com combustível por mês também. Então tudo isso vale a pena avaliar ali, sabe? E às vezes ir para um aluguel mais barato também, se você mora de aluguel, às vezes pensar em se mudar para um lugar mais barato ou um lugar mais próximo do seu trabalho para economizar com combustível e com transporte. Então são muitas coisas que a gente pode olhar no orçamento e de repente ajustar essas coisas para conseguir que o orçamento funcione de uma maneira melhor. E agora a gente entra na parte 2. Agora você já consegue enxergar a luz no fim do túnel, né? Você já começou
começou a traçar o seu plano de ação, você já organizou o seu orçamento, né, para fazer sobrar dinheiro, você já tá ali quitando as dívidas e conseguindo investir um valor, mesmo que pequeno, por mês para sua segurança financeira. A terceira etapa, então, é construir a sua reserva de emergência. Então, todos os meses, antes mesmo de pagar as contas, assim que o seu salário cair na conta, você vai destinar 10% do seu salário para investir ali em um CDB de liquidez imediata, que vai ser a sua reserva de emergência, a sua reserva para imprevistos. Eu já indiquei esse livro outras vezes para vocês, mas fica mais uma vez aqui de recomendação para quem quer transformar a sua vida financeira. Aqui você vai aprender esse conceito dos 10%, né? Investir pelo menos 10% do seu salário todos os meses para o seu futuro como uma obrigação. Então você se paga primeiro. Antes de pagar as outras pessoas, você paga a si mesmo, ao seu eu do futuro primeiro. Então esse dinheiro ele vai servir para emergências, tá? Então não é um dinheiro que você vai usar para qualquer coisa. Esse é um dinheiro que vai ficar guardado para emergências. E o que é emergência? Emergência é uma consulta no médico que você vai precisar pagar, é um remédio que você vai precisar comprar que não estava no planejamento. De repente, algo que quebrou em casa e você precisa consertar, ao invés de usar o cartão de crédito ou de pedir um empréstimo, você vai usar dessa reserva de dinheiro que você tem, que você vai começar a montar. A gente já falou sobre reserva de emergência aqui no canal, eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima nos cards para você assistir depois. Mas quando a gente fala de reserva de emergência, o ideal, né, que todos os pessoal de finanças fala, né, que você precisa ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida mensal ali guardados, né, de reserva de emergência. Mas para quem não tem nada investido, isso pode parecer muita coisa, né? Imagina que você tem um custo mensal de R$3.000. Se você for investir 6 meses do seu custo de vida, isso significaria que você precisa ter R$18.000 investidos, né? E quando a gente olha para esse montante, parece impossível, né? Então, o que eu sempre falo? Se você tem 2.000 guardado, você tem 3.000 guardado, você já está na frente de muita gente. Isso já te garante tranquilidade financeira, porque é um dinheiro que você pode usar para pagar uma consulta, quando você precisar, ou seu filho precisar. É um dinheiro que você consegue consertar alguma coisa em casa, um vazamento, alguma coisa que quebrou, você consegue consertar. É um dinheiro que você consegue comprar um medicamento. Enfim, já te garante tranquilidade, né? Então, começa mesmo pequeno, começa mesmo com pouco que você consegue juntar. Se é R$100, junta R$100 por mês. Se é R$200, junta R$200 por mês. É muito melhor juntar uma quantia pequena do que não juntar nada. Vou mostrar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Dentro da nossa planilha a gente tem esse simulador e controle de investimentos também, que você consegue acompanhar aí em 12 meses, né, como o seu dinheiro vai crescer conforme você for investindo. Eu coloquei aqui uma rentabilidade ao mês de 0,78%, tá? Pegando aí um CDB de liquidez imediata, tá? Não tá certinho, mas só pra vocês terem uma noção de quanto dinheiro vocês teriam em 12 meses, né, em 6 meses também, pra gente ver. Olha só, aqui na nossa planilha, a gente destinou 10% do salário, né, desse exemplo, que seria R$ 525,80, que a gente vai investir todos os meses, né? Então, eu vou colocar aqui que o investimento inicial é de R$0, vou pegar que esse casal não tinha nenhum dinheiro guardado e vai começar a partir de agora. E eles vão investir por mês R$ 525,80 todos os meses, tá? E olha só, gente, a planilha mostra aqui pra gente, ó, que ao final de 6 meses eles vão ter guardado já R$3.000, ó, mais de R$3.000, R$3.216,96, mais ou menos. Então, ao final de 6 meses, juntando esses R$525 por mês, eles já vão ter juntado R$3.216. E no final de um ano, ó, 12 meses, eles já vão ter ali guardadinhos, né, na reserva de emergência, mais de R$6.500. Olha só que legal, né? E isso, ao longo dos meses, isso vai crescendo, né? Então, eu vou até dar um outro exemplo para vocês verem aqui, ó. Vamos supor que aí eles vão começar um novo ano, né? Então, eu vou colocar aqui que é 6.580 que eles vão ter, que é o que eles vão ter no final desse primeiro ano investindo. E vamos supor que eles vão continuar investindo a mesma coisa, vão continuar investindo os mesmos R$525, né? Não tô nem pensando na possibilidade deles conseguirem investir mais. Ó, no segundo ano, investindo esses R$500 por mês, eles já vão ter acumulado R$13.800.
Então é muito legal, né, ver aqui a evolução desse patrimônio, né, a evolução dessa reserva de emergência, de quanto eles vão ter juntado, vão ter guardado, e como é importante começar com o mínimo que você puder começar, né? Então 10% do seu salário hoje, quanto corresponde? E é esses 10% que você vai guardar todos os meses para o seu futuro, para sua segurança financeira, para sua tranquilidade financeira. Aí a gente vai para a etapa 4, né? Que é elaborar o seu plano de quitação de dívidas. Então, com o valor que você destinou por mês para quitar as dívidas, você vai começar a atacar essas dívidas, e existem dois métodos principais aí que você pode utilizar, né, para pagar essas dívidas. Então, eu gosto muito de falar do método bola de neve e do método avalanche. O bola de neve é aquele método onde você vai atacar as dívidas com o valor menor. Nesse método não importa a taxa de juros, você vai começar atacando as dívidas menores. Então, às vezes você tem ali uma dívida com o homem do gás que é de R$150. E aí depois você tem uma dívida de cartão de crédito que é R$800, depois você tem uma outra dívida ali, de repente com uma loja de materiais de construção de R$2.000. Então você vai começar pagando o homem do gás, depois você vai pagar o cartão de crédito e depois você vai pagar a loja de materiais de construção. Porque aí quando você paga o homem do gás, você já tem R$150 sobrando para atacar a próxima dívida. Então para atacar ali de repente esse cartão de crédito. E aí você vai pagando da menor dívida para maior, olhando só para o valor dela, tá? Então esse seria o método bola de neve. Ele é muito interessante porque ele vai te dando um fôlego mental, assim, vamos dizer, né? Nas finanças e mentalmente também, porque conforme você vê essas dívidas diminuindo, você vai começar a riscar essas dívidas ali do papel, vai te dando uma sensação muito boa, né? De, nossa, eu tô no caminho certo, eu tô conseguindo pagar as dívidas. E isso é muito bom porque vai te dando aquele ânimo de continuar, né? Já o método avalanche, ao contrário, ele vai te falar para atacar primeiro as dívidas com juros maiores, tá? Inclusive, é o que o Gustavo Cerbasi fala nesse livro, tá? Você vai atacar as dívidas com juros maiores. Então, assim, eu passo esses dois métodos aqui para você, mas vai depender muito das dívidas que você tem, principalmente, tá? Se você tem dívidas, às vezes, com loja, sei lá, com uma loja de material de construção, com uma loja de roupas da sua cidade, Geralmente, esse tipo de dívida, a taxa de juros é muito baixinha, costuma ser ali de 1%, são juros muito baixos. Agora, se você tem dívidas com cartão de crédito, se você tem dívidas com cheque especial, são as dívidas com os juros mais altos que existem. Então, às vezes, você precisa olhar, né, para suas dívidas e pensar qual método funciona melhor. Mas esse método avalanche, você vai atacar as dívidas com as taxas de juros mais altas primeiro, porque são as dívidas que crescem mais rápido. Então, quando você fez a listinha ali de dívidas, né, que eu dei a dica para você, você vai olhar para as dívidas com as taxas de juros mais altas, e essas dívidas que você vai começar a atacar primeiro. Então, é para esses credores que você vai ligar para negociar, é para esses credores que você vai ligar lá e falar, olha, eu tenho uma dívida, às vezes você tem uma dívida lá de R$2.000, mas você consegue pagar, vamos supor, R$500 por mês. Você pode ligar lá e e negociar com eles para que essa dívida não continue crescendo, né? E aí você vai pagando essa dívida, depois você vai para a próxima. Às vezes a gente tem que fazer isso também, mas vai avaliar, né, tudo para você entender qual é o melhor método para você, qual vai ser o método que vai funcionar melhor para você. Depois de, claro, já ter, às vezes, enxugado o seu orçamento, como eu dei a dica lá pra você, né? Às vezes de reavaliar o seu padrão de vida, de enxugar os gastos variáveis, enfim, né? Às vezes você vai precisar fazer um combo de tudo isso para conseguir quitar essas dívidas, tá? Olha só, aqui eu mostrei pra vocês, inclusive esse foi um exemplo que eu usei em um outro vídeo do canal onde eu falei sobre dívidas no cartão de crédito. Se vocês tiverem curiosidade, depois assistam também. Mas aqui eu dei o exemplo, né, de algumas dívidas, é só um exemplo, essas taxas de juros não estão certinhas também, tá? É só um exemplo pra vocês entenderem. E aqui a gente já listou, então você vai listar todas as suas dívidas e depois a gente vai organizar. Se você escolher o método bola de neve, como eu te mostrei aí, então a gente vai pelas dívidas de menor valor. A gente vai começar pagando as dívidas de menor valor. Vou colocar ela aqui na dívida 1, ó. Depois, qual seria a dívida mais barata, né? Seria essa daqui, ó, de R$1.050. Então, eu vou colocar ela aqui em segundo lugar. Depois, a gente teria
essa aqui, né, do Nubank de 1.800, vou colocar aqui. Depois a gente teria essa daqui de 2.100, do Santander. E depois a gente teria essa do material de construção de 2.500. Então, seria uma forma de pensar em quitar essas dívidas, né? Então, você poderia, por exemplo, no primeiro mês pagar essa do Banco Neon, no segundo mês essa daqui do Banco Santander, depois no terceiro mês essa daqui do Nubank, e aí você vai planejando e olhando, né, o seu orçamento de acordo com o que a gente fez, né? Então aqui, ó, vocês viram, né, que de início eu coloquei 525 para quitar as dívidas, mas aí a gente conseguiu reduzir. Depois a gente conseguiu reduzir ainda mais, sobrar mais dinheiro, ó, de repente, para pagar as dívidas. Então você vai precisar ir olhando o seu orçamento e vendo como você vai conseguir fazer isso aqui, né? A outra forma, que é a forma do método Avalanche, a gente vai pela taxa de juros. Então, a gente começaria com esse método quitando o Nubank, que é a taxa de juros mais alta, ó, é a dívida que cresce mais rápido. Depois, a gente teria a dívida do cartão de crédito do Banco Santander, que é o juros mais alto, o segundo juros mais alto. Depois, a gente teria o do Banco Neon, que é esse daqui de 13%, ó. Depois, em quarto lugar, a gente pagaria a dívida do cheque especial, que é de 8%. E por último, a gente pagaria a loja de material de construção, porque a taxa de juros é de 1%. Dá para pagar essas dívidas simultaneamente? Lógico que dá. Você pode negociar aqui uma parcela que você consiga pagar por mês. Lembrando das dicas que eu já dei para você no vídeo de negociação, né? Com cartão de crédito, principalmente. Cuidado, porque às vezes você renegocia e você vai pagar, às vezes, 3 vezes mais do valor total da dívida, do valor real da dívida, né? Porque você negociou em parcelas, em muitas parcelas. Então, assim, tem que prestar atenção nisso também. Negociar, se você for negociar pelo menor prazo possível e olhando muito os juros que estão incluídos ali, né? O quanto essa dívida vai crescer com esse parcelamento. Às vezes vai valer a pena deixar a dívida ali por um tempo, juntar o dinheiro e depois negociar e pagar à vista, tá? Mas isso é muito importante, assim, estudar, entender, pesquisa bastante sobre isso, às vezes fala com alguém que pode te ajudar, porque tem que pensar na melhor solução possível para cada caso individualmente, tá? Mas esses são os 2 métodos principais que a gente tem, tá? Parabéns, você chegou à parte 3 do nosso plano financeiro, né? Que é a etapa de eu tô ficando boa nisso. Então, a próxima etapa, né, que seria a etapa de aprendendo a investir, né? Nessa fase o tempo já passou, você já quitou as dívidas, você já tem tranquilidade financeira, porque você já tem um montante guardado ali para sua reserva de emergência, né? E você pode agora destinar o valor que você usava para pagar as dívidas para começar a investir, né? Então, depois de ter montado a reserva de emergência, ter quitado as dívidas, você vai começar a pensar em investir. E aí, nesse momento, você vai começar a buscar e entender e estudar sobre investimentos, então investir em outras coisas, né? Eu falei para vocês reserva de emergência, inclusive eu recomendo que vocês assistam depois o vídeo onde eu falo sobre reserva de emergência, que tá linkado aqui nos cards. Lá eu falo para você que você precisa manter esse valor, né, esse dinheiro da sua reserva de emergência em um investimento com liquidez imediata. Você precisa ter acesso a esse dinheiro no momento em que você precisar, inclusive finais de semana. Por isso que eu recomendo que você invista em um CDB de liquidez imediata, né? Então, depois de construir essa reserva, você pode começar a pensar em outros investimentos. Então, pensar, de repente, em investir em ações, em fundos imobiliários, né? Existem várias coisas que você pode investir o seu dinheiro, dependendo do seu perfil de investidor, da carteira que você deseja montar. Inclusive, tem vários canais aqui no YouTube que ensinam sobre investimentos. Eu vou deixar alguns canais que eu gosto bastante aqui na descrição do vídeo para vocês, mas eu amo assistir os vídeos da Natália Arcuri, da Ayrton Nilda, da Ela Investe, do A Cara da Riqueza também. Eu vou deixar o canal deles aqui na descrição do vídeo para vocês, porque eles são bastante focados em investimentos, né? Então, com certeza vai te ajudar bastante você que tá nessa etapa, né, de estudar sobre investimentos e aprender a investir o seu dinheiro da melhor maneira possível, de acordo com o seu objetivo, tá? E aí depois a gente vai para a última etapa, para a etapa 6, né, que é apenas continue o bom trabalho. Então você já organizou as suas finanças, você já quitou as dívidas, já construiu a sua reserva de emergência, você já começou a investir, a estudar e aprender a investir
investir melhor e agora é só continuar o bom trabalho e seguir em frente. É importante entender nas finanças e na vida no geral, né, que o segredo é a consistência. Não importa se você está começando pequeno ou se você tem pouco dinheiro para investir agora, o segredo é começar como você pode, fazendo o que você pode nesse momento e manter a constância, seguir em frente, manter o foco. Conta aqui embaixo se o vídeo de hoje te ajudou. Eu vou ficar muito feliz em saber. Me conta em qual parte, em qual etapa você está aí nesse processo de organização financeira, que eu vou amar saber também. Vamos compartilhar a experiência aqui nos comentários, porque isso é sempre muito rico também, né? Então, além do conteúdo do vídeo, eu sei que muitas de vocês leem nos comentários também e acabam se sentindo inspiradas e motivadas por outras pessoas que comentam aqui embaixo. Então, de repente, se você passou por um processo de dívidas, conta aqui embaixo para que as outras pessoas possam se sentirem motivadas também, né? Essas pessoas que estão com dívidas se sentirem motivadas, se você conseguiu organizar as suas finanças, se você conseguiu, de repente, encontrar estratégias para ganhar mais no seu trabalho, né? Para aumentar o seu salário, comenta aqui embaixo que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho também, ó, esse outro vídeo aqui do canal que eu acho que você pode gostar de assistir também. Um beijo e até o próximo vídeo!